Querido Pod Lover, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast. Eu queria agradecer a você que chegou cedo, já se conectou aí esperando no chat pela gente. E hoje eu queria dizer para vocês que essa mesa está recheada de sabedoria, cheia, pesada, e eu espero que você aproveite cada detalhe dele. Já aproveita e manda o link aí, viu? Pra todo mundo. Pastor... Aqui pra nós, falando de recheada e de pesada, tá com fome. Ai, gente, vocês não sabem como dar fome falar aqui no podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Pastor Abraão, mais uma vez, bem-vindo. Apresente os nossos convidados ilustres de muito peso bem, aí. Gente, uma alegria poder estar com todo mundo nessa noite, mais uma vez. E aqui com a gente, dois convidados muito especiais. Diego, nosso pastor de jovens, né, à frente aí junto com o Yandy da JVTD, a juventude, aqui essa juventude linda da IBAN, e o nosso querido Felipe Fontes. Felipe Fontes é de São Paulo. São Paulo. Né? É pastor da Igreja Batista. Na verdade, eu sou de Minas Gerais, cara. Você é mineiro? Eu moro em São Paulo. Você Faltou um A, então. Sou mineiro. Sou de Governador Valadares. Olha, Minas rapaz, Gerais. é valadarense. Ou Valadólares, como dizem. Em virtude da quantidade de pessoas nos Estados Unidos. É isso mesmo. Mas ele, então, é pastor presbiteriano na Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, é professor de Teologia Filosófica no Centro de Graduação Andrew Jumper, em São Paulo. É isso aí. Não é isso? Muito bom. Interessante porque casado, né? Sim. Casado com Lenice, 2 filhos. Casado já há 18 anos com a senhora Lenice. É, Isso aí. maravilha. Ela ainda sabe que eu me lembro da data. Olha, isso é bom, sem titubear. Nossa, qual é a data? largou ao vivo, velho. 11 de junho de 2005. Aí foi firme. 11 Né? de junho Você lembra a de saudade de casamento? 20 de junho de 2015. Muito bem. 10 anos depois, né? 7 de julho de 2018, né, pastor? Me Muito ajude aí. bem, tá certo. aí. E eu vou falar também ou não? Fala aí. Manda ver. 2 de março de 91. Rapaz, Eu tinha na um época aninho que o de bigode era grande. Mas, Felipe, você tem trabalhado numa área muito importante, que é essa área da defesa da teologia no meio universitário, no meio acadêmico, num local onde a teologia tem sido muito questionada. Sim. Né? É difícil defender a teologia nesse meio? Bem, é difícil. Não é simples, é uma tarefa complexa, mas eu diria que é uma tarefa bastante rica. E eu gosto sempre de falar para as pessoas que, quando a gente pensa sempre nessa questão da apologética, o que vem de imediato na nossa mente é essa postura mais defensiva, né? Sim. Tanto é que é mais comum que a apologética seja defendida ou seja definida como a defesa da fé. E isso não é necessariamente um equívoco, porque de fato existe essa dimensão. Mas eu sempre gosto de dizer para as pessoas que a apologética é muito mais ampla do que a gente imagina. Tem esse movimento defensivo, mas tem também vários outros movimentos mais propositivos de pensar, por exemplo, como é que o evangelho impacta na vida da própria igreja, dos próprios crentes, a vida deles nas dimensões diferentes da existência. Então, às vezes, nós sempre pensamos no evangelho no que diz respeito à nossa relação com Deus. Mas a Bíblia diz que existem 3 relações fundamentais nas quais nós estamos envolvidos, que é a relação com Deus, a relação com o nosso semelhante e a nossa relação com o mundo. É aquilo que na teologia bíblica a gente chama de mandatos criacionais, né? Os 3 mandatos que Deus nos deu. E, num certo sentido, a apologética tem a ver com essas 3 coisas. Tem a ver com a nossa relação com Deus, com a nossa relação com o nosso semelhante, com a nossa relação com o mundo. Aliás, eu costumo sempre dizer que um dos grandes problemas nossos no que diz respeito a essa relação com a cultura secular ou secularizada é que às vezes a gente tem muito medo dessa cultura. Então a gente até deveria assumir uma postura mais ofensiva ao invés de assumir apenas uma postura defensiva. De avanço, não é? Aliás, Exposição. tem um texto bíblico que eu gosto muito dele, e ele me chama a atenção quando a gente conversa sobre esse assunto, que é a afirmação de Jesus a Pedro de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Sim. É curioso como a gente lê esse texto majoritariamente de maneira defensiva. Quando a igreja está sofrendo,
E aí a gente fala, fica tranquilo, a igreja não vai acabar, ela não vai fechar, porque Jesus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Mas se a gente prestar atenção na imagem, a imagem é diferente. Porta não é instrumento é instrumento de defesa, né? Exato. Não é de ataque. A imagem que Jesus cria é da igreja em ofensiva em direção ao inferno e diz, olha, fique tranquilo que o evangelho é suficiente para que a gente invada esse domínio e recupere de lá aqueles que Deus, obviamente, deseja redimir e salvar. Só para a gente conhecer melhor o Felipe, né? O Felipe é bacharel em teologia, licenciado em filosofia, é mestre em teologia pelo André Jumper, é mestre e doutor em educação, arte e história da cultura pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e professor, portanto, né, dentro dessas aulas. Né? Qual a média dos seus alunos, a média etária, a faixa etária dos seus alunos em geral? Majoritariamente eles são pastores. Então, o Centro de Pós-Graduação André Jumper é o Centro de Educação Continuada em Teologia da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, lá nós só temos cursos de pós-graduação, né? Então, geralmente quem chega lá são pastores formados em teologia ou pessoas de outras áreas que desejam compreender a sua área de atuação à luz de uma perspectiva bíblico-teológica. E como eu lido com essa área de interface entre teologia e cultura, então eu tenho o privilégio de receber muita gente lá, então professores, advogados, médicos, que têm o desejo de pensar como é que eles poderiam servir melhor a Deus nas suas áreas de atuação à luz daquilo que a gente tem a ensinar. Então, na grande maioria das vezes, eu acho que eu podia dizer isso com mais frequência há 10 anos atrás, quando eu comecei a ensinar lá, mas os meus alunos, em geral, são mais velhos do que eu, em geral, mais experientes do que eu, até no ministério, o que tem sido para mim uma oportunidade muito rica, né? Porque os cursos neste nível de pós-graduação, eles acabam sendo uma oportunidade de conversa, de diálogo, porque os alunos trazem um repertório muito grande e aí a gente acaba aprendendo muito junto com eles. Como certamente, eu acredito, vai acontecer nessa mesa aqui. Eu estava pensando, quando você está falando sobre a postura ofensiva e defensiva, lidar com o meio acadêmico hoje, com as universidades, não é simples. Você está falando que você tem alunos mais velhos? Sim. E de uma certa forma é interessante, porque eu vou começar explorando um pouco onde você encontrou essa veia de querer estudar esse tipo de coisa, de voltar-se mais para a apologética. Tá. Mas, ao mesmo tempo, existe uma possibilidade da apologética afastar você das gerações mais novas, das gerações de universitários, que claro, quando a gente fala de ofensiva e defensiva, nós estamos falando de uma época da vida do jovem em que ele está dentro da universidade, sendo abordado por uma outra esfera muito mais ampla, muito mais distante, especialmente se for um jovem criado dentro da igreja, distante do meio de criação dele, das suas convicções, da sua fé, mas ele é por vezes estimulado dentro da faculdade a contestar a verdade do evangelho. Né? Eu estava aqui pensando uma coincidência entre nós aqui. Nós 4 somos pais. E nós 4, nosso primeiro filho foi uma menina. Você tem uma de 14 e uma de 13 e 11. Isso. Não é? Você tem uma de 4, fazer 5 agora. 5 e... 1 aninho. 1 ano, né? Eu tive 2, que já são casados os meus. Então também a primeira mais velha é uma moça, né? Hoje já é casada. E depois de quase 2 anos, o rapaz. E você teve uma menina. 6 então, meses. Provavelmente o próximo vai ser um menino também. Deixa Deus mandar. A seguir o ritmo aqui vai ser um menino. Então você estava me dizendo que você vai preparar sua filha. Ela está com 13 anos. Sim. Você vai preparar ela para poder entrar na universidade. Isso. Fala sobre isso um pouco. Na verdade, eu diria que o que a gente pretende fazer, nós conversamos um pouquinho sobre isso, é algum tipo de preparo mais formal a partir do ano que vem, visto que ela está entrando no 9º ano, que é o último antes do ensino médio, para que ela possa enfrentar o ensino médio da perspectiva teórica mais preparada formalmente. Mas eu costumo dizer sempre que esse preparo não pode esperar esse momento para acontecer.
Esse é o preparo que eu chamo de o preparo formal imediato antes desse momento. Mas, aliás, isso acontece comigo com frequência. Eu, às vezes, estou lá no meu escritório no Jumper, e aí eu recebo pastores, colegas, preocupados com os adolescentes da igreja deles ou com a juventude da igreja deles. E aí, frequentemente, eles chegam lá, sentam na cadeira lá na frente da minha mesa e dizem: pastor, o senhor pode me ajudar a preparar um curso de apologética ou um curso de cosmovisão para que eu dê lá na minha igreja? Os jovens estão chegando na universidade, eles estão abandonando a fé, muitos deles entrando em crise. E aí, geralmente, eu digo para eles assim: olha, eu posso te ajudar, não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade, mas eu acho que o tempo já passou. Porque agora não é mais momento de formação. Agora você vai ter que destruir para então construir. O trabalho é muito mais difícil do que seria se o trabalho começasse lá atrás. Então, eu acredito que o trabalho precisa começar na infância. Aliás, os estudiosos dizem que os anos mais fundamentais da educação de uma pessoa são os anos da primeira infância, e eles se dividem aí entre até os 5 anos de idade ou até os 7 anos de idade. Seria o momento em que as estacas fundamentais da maneira como o indivíduo vai interpretar a realidade estão sendo, de alguma forma, estabelecidas. Então, eu acho, e esse é um desafio para nós como igreja, que a gente precisa pensar mais e melhor no preparo das nossas crianças. Você acha que você preparou bem as suas? Até os 7? Eu acredito que nós tínhamos uma boa consciência desta necessidade e nós nos esforçamos para que isso pudesse acontecer. Mas quem vai revelar se o preparo foi bom ou não é a vida. É fato. É a partir do crescimento deles é que a gente vai verificar se isso... Eu digo isso porque Melina está com 5 anos de idade. Vai fazer 5, Vai é. fazer 5. Isso. Então, essa é uma fase importantíssima. Sem né? dúvidas. E o que você aconselha para ele? Assim, que você diria a ele? Pra mim também, tô aqui anotando. A sua ainda está bem novinha, mas, mas já vai começar. Não posso pensar nisso quando ela tiver 5, né? Perfeito. Olha, então, algumas pessoas sempre perguntam para mim isso e dizem: mas como é que você lidou com os seus filhos nessa faixa etária? E a minha resposta é sempre a mesma. Minha resposta é: eu nunca lidei com os meus filhos como se eles fossem diferentes de mim. Ou seja, eu sempre soube que eles precisavam de uma tradução de linguagem para compreender as verdades complexas do Evangelho e aquilo que Deus nos revelou na sua palavra. Então isso sempre teve claro para mim, que eu precisava traduzir a linguagem, traduzir as palavras, usar ilustrações que eles pudessem compreender. Mas eu nunca menosprezei a capacidade deles, enquanto seres criados à imagem e semelhança de Deus, para aprender coisas complexas. Então eu me lembro de algumas vezes, por exemplo, eu ter conversas com a minha filha, que eu tinha certeza que ela não estava entendendo tudo o que eu estava dizendo. E eu dizia isso para ela. Eu dizia: olha, minha filha, eu vou dizer uma coisa para você agora, que eu não tenho certeza se você vai entender tudo agora. Mas o papai acha que tem que dizer isso para você, porque é isso que está acontecendo. Eu vou me esforçar para dizer da melhor maneira possível, e eu tenho a expectativa de que um dia, lá no futuro, você se lembre dessa conversa e lembre: papai, agora eu entendo melhor aquilo que você está falando para mim há muito tempo. Então, eu vou dar um exemplo aqui agora, mais pessoal, dela especificamente. Quando ela era muito novinha, eu entendia que ela às vezes tinha muita dificuldade de lidar com algumas relações por causa do peso que a opinião de outras pessoas tinha para ela, pessoalmente. Todos nós temos isso, né? Aquilo que a Bíblia chama de... a teologia chama de temor de homens, né? Temer as pessoas, etc. E eu diagnosticava aquilo assim muito cedinho e eu tentava ajudá-la. E eu falava sobre isso com ela, desde muito cedo, quando ela tinha 4 anos de idade, 5 anos de idade, dizendo coisas do tipo: olha, a gente tem que tomar muito cuidado com o nível de dependência que a gente tem da experiência, da opinião das pessoas. Porque se a gente depender completamente da opinião das pessoas para decidir o que a gente vai fazer e a maneira como viver, nós estaremos na mão das pessoas e não nas mãos de Deus. E estar nas mãos das pessoas
é uma das piores coisas que podem acontecer conosco. Aliás, a Bíblia diz isso, né? Então, eu sempre fiz isso. Eu sempre procurei tratar os meus filhos lembrando que eles são criados à imagem e semelhança de Deus, têm potencialidades que estão sendo desenvolvidas e, portanto, elas precisam ser consideradas na medida que a gente os educa. Então, a minha dica para Diego e para Wilson seria essa: não menosprezem a capacidade que os seus filhos têm de compreender coisas complexas. Eles são imagem e semelhança de Deus. E, como tal, eles têm potencialidades e capacidades que, se forem desenvolvidas, podem, desde muito cedo, levá-los à compreensão de coisas que, às vezes, a gente imagina, ele nunca vai entender isso, ele nunca vai E eu acho que um isso. inimigo nosso, enquanto pais também, é que a gente se ocupa tanto de outras coisas e a gente tem a sensação de que eles não estão ligados naquilo que está acontecendo ao redor. Então passa o time. Quando você vê, já está com 7, está com 8, está com 9, passou aquela janela preciosa. Né? Então isso exige de nós pais uma intencionalidade, uma concentração ali, um foco em cima da criança. Quer dizer, tem que ter aquela hora, tem que ter uma disciplina pessoal de desligar tudo e conversar e bater um papo, essa coisa de ser intencional, né? Perfeito. Eu acho que os pais eles precisam se lembrar de algumas coisas importantes no que diz respeito à questão de educação dos filhos. A primeira é que a gente está sempre educando. Essa é uma primeira coisa importante, que, aliás, se a gente diz as coisas, né, para os nossos filhos, mas não exemplifica isso, provavelmente eles vão aprender o que a gente exemplifica e não aquilo que a gente diz. Então, educação é algo que a gente está fazendo o tempo inteiro. Em tudo que está acontecendo na vida, a gente está educando. E as conversas do dia a dia, elas podem ser oportunidades de ouro para a educação. Então, às vezes eu fico assim, visualizando algumas coisas que acontecem e eu fico preocupado com a pouca perspicácia dos pais de perceberem as oportunidades que às vezes estão perdendo para ensinar verdades importantes para os seus filhos. Então, exemplo, vocês vão chegar nessa fase, talvez Diego já esteja chegando lá, na fase dos porquês, que é quando as crianças perguntam por que isso acontece, ou o que é isso, e etc. Então, uma criança lá com seus 4, 5 anos de idade, 6, 7, já está entrando nessa fase. Então, a criança às vezes olha para uma borboleta, né, lá e fala: papai, o que é isso? E aí, às vezes, a nossa resposta é muito simples. A gente diz: isso é uma borboleta. Veja bem, quando uma criança aponta para uma borboleta e pergunta o que é isso, ela não está querendo saber qual é o nome daquilo só. Ela é um ser espantado com a realidade ao seu redor e perguntando... Curiosa. Isso, e perguntando: me explica que mundo é esse no qual nós vivemos, onde existe um negócio desenhado com essa beleza... Com essa perfeição toda. Que eu acabei de perceber. Que bate asas e voa. Exato. Então, veja só, quando uma criança olha para um inseto como esse e pergunta o que é isso, o que ele está dando a você? Ela está dando uma oportunidade de você conversar sobre a natureza física da realidade, a criação de Deus, a natureza estética da realidade, quem foi que trouxe essa realidade à existência, por que nós, seres humanos, temos a tendência de desrespeitar essa realidade na qual nós vivemos, o que o encontro com Jesus Cristo pode fazer na nossa relação com esse mundo no qual nós estamos inseridos. Então, é uma pergunta simples. Me permita até lhe complementar ou interromper. Por exercer, né, todo mundo que acompanha aqui, pelo menos com frequência, sabe que eu exerço o papel de pastor de adolescentes. E não como pai de adolescente, mas como pastor de adolescente, eu acho que eu consigo afirmar que a beleza disso raramente vai existir na adolescência. Passou o tempo. Passou o tempo. Eles querem ficar calados, eles já têm todos os pressupostos dentro deles, eles acham que eles são os donos da razão, sabem tudo a respeito de tudo, quando na verdade não. Então, agora, quando o senhor pastor reforça isso, fica muito evidente que quando passa a primeira infância,
você perdeu de mais precioso que você poderia introjetar na cabeça da criança, né? É não, isso mesmo. não tudo, né? Porque você mesmo vai começar agora um ensino formal e ela tem 13. Perfeito. E eu E acho... eu tô curioso para saber que material é esse que ele vai montar. Eu quero explorar Socorro! isso. É, Vamos. porque... Tá, vamos falar sobre isso, sim. Mas deixa eu me lembrei de um outro episódio aqui. Eu acho que é bom ilustrar isso que eu estou dizendo, porque tem muita gente que aprende melhor com histórias, né? Com ilustrações. Então, eu me lembrei de um caso aqui, de uma situação que eu vivenciei agora com meu segundo filho, e ele devia ter talvez, Daniel devia ter talvez uns 6 anos de idade, vai. E nós estávamos no carro em São Paulo, indo, acho que estava indo cortar cabelo, alguma coisa assim. Estávamos a família toda no carro. E paramos em um farol, um trânsito, e de repente começou a soar um alarme de um prédio. Parecia que era um alarme de incêndio, alguma coisa assim. E aí ele estava atrás de mim, ele tocou no meu ombro assim, eu estava dirigindo, e ele falou: papai, lá na nossa casa não tem um desse, não é? Eu estranhei e disse: não, Daniel, lá em casa tem um desse. Nós moramos em um prédio, inclusive bem mais novo do que esse. Lá em casa tem um desse. Ele falou: não, papai, lá em casa não tem um desse. E eu comecei a ficar intrigado. Incendiário. Intrigado. Eu falei: que é isso? Lá em casa não tem um desse, lá em casa não tem um desse, lá em casa não tem um desse. Até que eu olhei para ele e falei: meu filho, por que você está dizendo que lá em casa não tem um desse? E ele olhou para mim e disse: porque eu nunca vi. E imediatamente eu olhei para a mãe dele que estava do lado e disse: temos um empirista em casa. Ou seja, o que nosso filho está dizendo é que ele tende a acreditar apenas naquilo que os sentidos dele dizem que existe. E ao mesmo tempo eu disse a ela: ou a gente ajuda esse menino a mudar a epistemologia dele, a sua teoria do conhecimento, ou ele vai ter muita dificuldade de crer em Deus e na Bíblia. Porque a experiência dele com Deus provavelmente não passará de maneira imediata pelos sentidos físicos. Então, ele precisa acreditar que nós não cremos fundamentalmente naquilo que vemos ou os nossos sentidos experimentam apenas. Os nossos sentidos não são a única fonte de autoridade para nós. A fonte de autoridade é a revelação, é o testemunho de alguém. Então a gente precisa ajudá-lo nessa questão particular. Então, você disse na sua explanação à juventude que o problema do mundo de hoje é que falta ao mundo uma visão transcendente da realidade. Então nós vivemos nessa cosmovisão polarizada, de um lado um universo progressista, de outro universo conservador, que brigam entre si por detalhes, às vezes sem importância nenhuma, mas que dispensam a visão transcendente da vida. Perfeito. É isso? Isso mesmo. Na verdade, esse é um problema que nasceu há muito tempo atrás. Isso não é um problema que é de hoje ou de ontem. Para quem gosta um pouco mais de filosofia, isso tem a ver com a transição da medievalidade para a modernidade. Então, na verdade, o que a gente está vendo são apenas os efeitos daquilo que aconteceu lá atrás, do século XVII, por exemplo. 300 anos. Mais ou menos uns 300 anos, quando o homem se autoafirmou como a principal fonte de autoridade para dizer o que é e o que não é. Então, o personagem principal, talvez, no início disso, é um cara chamado René Descartes. René Descartes. Que com aquela ideia do seu cogito, não é? Eu penso, eu Logo, existo. existo. O que ele estava querendo dizer com isso? É que a minha existência, enquanto ser pensante, é o fundamento para a reconstrução de toda a ciência. Então, a partir desse momento, houve uma reviravolta. Agora, não é a realidade que diz para nós o que está certo e o que está errado, mas é a gente mesmo que diz para nós o que está certo e o que está errado. Então, essa mudança aconteceu há muito tempo atrás. Ela se desenvolveu historicamente e nós chegamos num ponto em que agora o homem simplesmente descrê da existência de um universo transcendente. Como diz o Nietzsche, Deus morreu. O que o Nietzsche estava querendo dizer com isso? E ele continua, né? Ele diz:
nós o matamos. Em outras palavras, nós o tiramos do cenário e agora nós tendemos a interpretar as coisas apenas horizontalmente, nossa própria como razão. se Deus não existisse. Então, ontem eu falei um pouquinho para os jovens sobre como mesmo cristãos, às vezes definindo conceitos importantes como os conceitos de masculinidade e de feminilidade, o que é ser homem e o que é ser mulher, ao invés de recorrer à transcendência, àquilo que Deus diz na sua palavra, se limitam a definir isso com base em algumas coisas que fazem parte da nossa própria experiência. E foi nesse sentido que eu falei dos progressistas e dos conservadores, e eu estava falando ali especificamente de evangélicos mais tendentes a uma coisa e a outra, né? A uma perspectiva mais progressista e uma perspectiva mais conservadora, que em geral se valem da cultura, da estética, da vida social para definir esses conceitos de masculinidade e feminilidade. Então, há cristãos progressistas, por exemplo, que acabam comprando a definição mais comum do mundo do que é masculinidade e feminilidade. O que o mundo diz hoje sobre isso? Ser homem é ser competitivo no mercado de trabalho, ou ser homem é ser viril da perspectiva sexual, ser mulher é ser autônoma, independente, não depender absolutamente de nenhum homem, ou ser mulher é estar envolvida ou engajada com a luta pelos direitos diversos de minorias no contexto da nossa sociedade. Isso é muito típico da mentalidade do nosso mundo, e às vezes eu percebo que alguns cristãos com tendência mais progressista acabam assumindo isso aí com uma roupagem cristã. E do outro lado, alguns conservadores que corretamente percebem que há um erro nessa primeira postura, acabam se apegando a algumas coisas muito superficiais, muito simplistas, para definir o que é masculinidade e feminilidade, né? Então eu falei ontem, por exemplo, que tem muita gente que acha que ser homem é cultivar uma bela barba. Nada contra isso, certo? Uma bela barba. Já que não tem cabelo, né? Então, cultivar uma bela barba, entrar num clube de tiro, gostar de arma, tomar uísque e fumar charuto. Então, a galera aí que acha que é isso. A galera crente, às vezes, que acha que masculinidade tem a ver com isso. E feminilidade tem a ver com estar ausente do mercado de trabalho, com necessariamente educar os seus filhos em casa, sem se valer, por exemplo, da escola. Mais uma vez, eu também não tenho nenhuma dificuldade com isso, se uma família deseja fazê-lo, e acho que, como cristãos, nós precisamos defender, inclusive, o direito das famílias de fazerem isso. Mas é superficial definir feminilidade a partir dessa perspectiva. É querer resolver um problema atual dispensando uma ancoragem da história toda. Perfeito, né? É isso aí. Então, a minha tese ontem, e eu acho que ela faz sentido, né, é a de que nós precisamos definir essas coisas a partir daquilo que Deus diz, né, a partir dessa relação que é vertical. As coisas não existem em si, elas não existem por si, elas existem na relação com Deus. Aliás, foi isso que Davi disse no Salmo 19, né? Diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É isso que Paulo diz em Romanos, no capítulo 11, verso 36. Ele diz que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ora, à luz dessa afirmação de Paulo, não existe nada no mundo que não seja definido a partir da relação com Deus. Então, eu acho que nós precisamos retornar à Bíblia para definir essas coisas, especialmente ao texto da criação. Gênesis 1 e 2. Gênesis 1 e 2, que é um texto, um relato, às vezes muito ignorado pelos cristãos. Deixa eu fazer um teste aqui para ver se funciona. Quantos sermões expositivos vocês já pregaram em Gênesis 1 e 2? Eu já preguei alguns, mas... Já? Mas... Com 40 anos de ministério? Agora os mais novos. Quantos sermões expositivos? Vocês falaram, eu vou expor o texto de Gênesis 1 e 2. É bem interessante. Nós ouvimos. Sinceramente, eu posso dizer que expositivamente, sempre fazendo referência, expositivamente. É muito incomum, cara. É muito comum. É muito incomum.
O texto da criação parece assim que no imaginário do evangelicalismo brasileiro é um ensino próprio para criança. É. Uma historinha para as crianças ouvirem ali na classe, escola E houve uma dominical. força muito grande do movimento liberal, né? Que desconstruiu a narrativa de Gênesis 1 e 2. Perfeito. Né? Tornou tudo muito subjetivo, tudo muito Alegórico. simbólico, alegórico. Então perdeu-se aquela questão da essência. Isso. Né? O padrão matricial de Gênesis, né? Que é essa questão de você voltar ao início de todas as coisas e entender o seguinte: se tudo parte de Deus, então há uma ordem estabelecida. Se você Exatamente. perder essa perspectiva, já era. E se existe um começo, ele tá lá. Mas Gênesis você não 1. acha que o jovem cristão de hoje, ele é levado a renegar, a entender, até porque houve essa desconstrução e ela foi somada com todo o movimento que tenta descartar Deus da existência humana, e nós chegamos num ponto em que é difícil você levar o jovem a crer no relato bíblico, porque o princípio da bibliologia é você precisa entender ali uma verdade absoluta, única, que precisa ser seguida e ela vai dar sentido à vida. Quando você dispensa isso, você diz: não, eu não creio na Bíblia. Aonde você pode ancorar a esperança de um jovem? Perfeito. Aí esse é o tipo de discussão que eu estava tendo com a minha esposa naquele caso do Daniel. Que o meu ponto é: todos nós precisamos de uma autoridade para validar o que nós achamos que é verdadeiro ou falso. Então, alguém pode até dizer: eu não acredito que a Bíblia seja autoridade para dizer o que é verdadeiro ou falso. Ok? No uso da sua liberdade, você pode fazer isso. Mas não imagine que você não precisará assumir uma outra autoridade. Você vai ter que colocar alguma coisa nesse lugar. E aí, o que eu acho impressionante é que as pessoas do nosso tempo se satisfaçam com tranquilidade de tirar a Bíblia, que é um livro histórico e reconhecido por tradições e muitas pessoas historicamente, para dizer: eu mesmo vou ser a minha própria autoridade. Cara, tu muda vou adotar a autoridade de alguém da minha época. Tu muda de opinião do dia para a noite a respeito do que você gosta ou deixava de gostar, e tu acha que vai ser autoridade suficiente para dizer o que é verdade e o que é mentira. E veja, eu sempre digo para os jovens da minha igreja que às vezes nós somos muito pouco perspicazes na maneira como nós recebemos as coisas. Olha, não precisa de grande esforço lógico para concluir que o materialismo não faz sentido. Quando eu estou falando do materialismo, estou falando daquela visão de mundo, daquela perspectiva que diz que o elemento fundamental da realidade é a matéria e que casualmente a realidade veio a existir a partir de uma matéria primordial sem pessoalidade. Eu digo: olha, você não precisa de um grande esforço intelectual para perceber que isso não faz sentido. E aí a brincadeira que eu faço com os meus adolescentes lá na igreja é a seguinte: imagina que você saiu de casa de manhã e você deixou seu quarto completamente desarrumado. E aí você volta à tarde e o seu quarto está todo arrumado. Qual é a sua conclusão imediata? Aí eles dizem: alguém arrumou. Eu digo: não. Sua conclusão imediata é que 2 moléculas de chulé que estavam debaixo do seu no seu tênis lá embaixo se juntaram, ocorreu uma explosão no seu quarto e todas as coisas ficaram no seu lugar. O Adalto Lourenço, ele diz que é um caminhão carregado de letrinhas que vem, aí ele cai na ribanceira e bola tudo. Quando cai lá embaixo, sai um livro pronto, escrito. O Adalto ainda tá com muita coisa complexa, que um caminhão com um monte de letras, né? O que os caras dizem é que, cara, do nada isso acontece. E eles olham para mim e começam a rir. E aí eu digo para eles: por que vocês estão rindo? Vocês estão rindo porque vocês trabalham com o pressuposto óbvio de que ordem pressupõe pessoalidade. Se existe ordenamento, alguém está por trás. É porque existe uma pessoa. Agora, como é que você olha para o cosmos, no qual, se você plantar uma semente de laranja X, você tem uma árvore de laranja X. Você não tem uma árvore de laranja Y. Porque dentro daquela semente tem todas as condições necessárias para que esta árvore e só essa árvore venha à existência.
Como é que você olha para isso? Como é que você olha para o cérebro humano e você diz, tudo isso é resultado do acaso? Cara, coincidência. não faz sentido. Tem que ter muita fé ruim pra acreditar exato. nisso aí, O né? cara precisa ter mais fé para desacreditar da fé, né? Não faz sentido. Então, me parece que às vezes nos falta um pouco de perspicácia para pensarmos e lidarmos com isso e um pouco de coragem. Coragem. Foi nesse sentido que eu falei um pouquinho daquela questão da postura ofensiva e defensiva. Às vezes, quando a gente pensa, por exemplo, no jovem indo para a universidade, os pais falam, olha, tudo que eu quero é que ele sobreviva, né? Ele tem que sobreviver. E eu costumo dizer para os jovens da minha igreja, eu não quero que vocês sobrevivam. Eu quero que vocês... Influenciem. É diferente, Eu quero que vocês façam uma diferença no lugar onde vocês estão. Isso é uma coisa boa de se dizer ao jovem. Sim. Todo. Com certeza. Por quê? Porque quando a gente olha para os exemplos bíblicos, o caso de Daniel na Babilônia e os seus amigos... Os próprios discípulos eram bem novinhos, né? Perfeito. A maior parte deles. Perfeito. E por que a gente pode estimular os nossos jovens e adolescentes a isso? Ora, porque a nossa confiança, obviamente, ela é transcendente. A gente não confia na gente, na nossa sabedoria, na nossa lógica. A gente confia em Deus. E Deus é quem nos habilita a fazer todas essas coisas. Inclusive, deixa eu agora voltar lá no começo, para dizer o seguinte. Embora lá em casa nós tenhamos nos esforçado para preparar os meninos até os 7 anos de idade, vamos continuar nos esforçando para isso, a gente não confia no nosso preparo. Não é suficiente. Porque a gente sabe que o nosso preparo, por melhor que seja, ele é insuficiente. É verdade. A gente confia em Deus. Por isso que a gente tem que ser o máximo responsável naquilo que a gente faz, mas de joelho dobrado no chão. Os reformadores diziam, orare et labutare. Ou seja, trabalhe muito, mas ore tanto ou mais do que você trabalha. Porque você depende de Deus para que isso aconteça. Né? Exato. Posso fazer só uma pergunta? O senhor deixou uma dúvida. Pode, com o certeza, pastor Abraão vai responder. com certeza eu vou lidar com essa pergunta depois, então já vou matar aqui a dúvida. O senhor falou sobre olhar para masculinidade e feminilidade, e a resposta está muito na trindade, né? No papel de cada um, que são iguais em essência, mas em suas funções diferentes, e o casamento representa isso, trazendo propósito. E aí o senhor falou que poderia ser um tema só de um congresso. E a jovem que não casa, como que ela cumpre o seu papel feminino? Até falei isso há um tempo atrás e eu percebi que eu deixei essa dúvida. E nós temos muitas moças solteiras que talvez não vão casar. E aí como que ela cumpre a feminilidade dela se ela não cuida, ou se ela não tem filhos, se ela não tem um marido para se submeter? É aquela frase, né? Os diferentes, eles se completam e aí exercem a função e refletem a trindade. E aí o senhor deixou essa pergunta no ar, né? E a solteira? Ela cumpre, ou o solteiro, esse papel feminino e masculino? Ainda bem que você botou o solteiro aí, que eu ia ficar preocupado. Eu pensei que eu falei, essa igreja aqui só tem... Casal. Cadê os homens, os homens, né? Tem umas reclamações que eu ouço aí. É mesmo? Tá faltando, viu, Tá pastor? faltando homem. Tá faltando uns varões aí. Que coisa, né, velho? Tem que fazer uns intercâmbios, né? Vamos. É bom fazer uns intercâmbios aí com outras igrejas, etc. Então, eu costumo dizer que o casamento, ele é o meio regular para a expressão da imagem de Deus e o meio regular para, como é que eu diria, para o desfrute e o alcance da maturidade. Geralmente, esse é o comum, esse é o padrão mais visível no contexto da criação. A gente tem isso lá claramente, a orientação, né, de que o homem deve deixar pai e mãe, se unir a sua mulher e tornar os dois uma só carne. Agora, isto não significa que o casamento seja o único instrumento que Deus usa para conduzir pessoas à expressão da imagem de Deus e à maturidade pessoal. Aliás, fosse assim, Jesus Cristo teria tido dificuldade de ser o homem maduro que foi. Paulo também. O apóstolo Paulo também o teria. Então, o casamento é importante e geralmente será o caminho que Deus vai usar
Mas isso não significa que ele seja o único caminho e, portanto, ele não deve ser visto como essencial. Aliás, eu me preocupo muito quando algumas pessoas começam a fazer do casamento um ídolo. Ou seja, isso é muito comum em alguns jovens hoje em dia. E isso é preocupante porque quando o desejo de casar, que é um desejo legítimo, ele se torna o lugar de Deus na vida de alguém, essa pessoa começa a correr muitos riscos. Por exemplo, o risco de entregar-se a alguém que será um prejuízo para a sua vida ao invés de um benefício, na tentativa de suprir a sua idolatria. Então, quando uma mulher, por exemplo, ela idolatra o desejo de casar, ou um homem idolatra o desejo de casar, de repente ele se entrega a qualquer pessoa, ou ela se entrega a qualquer pessoa, que vai ser uma desgraça na vida dele no futuro. E porque ele não entendeu, ou ela não entendeu, que Deus é tudo aquilo que ele ou ela precisa. Então, a minha orientação para as pessoas que têm esse desejo é que elas aprendam a situar esse desejo no nível de prioridade que ele de fato possui. E que as pessoas entendam que tudo de que nós precisamos para sermos seres humanos plenos e completos, nós encontramos em Cristo. Perfeito. Em Jesus. Jesus é tudo de que precisamos para que sejamos pessoas completas. Ninguém precisa necessariamente se casar para ser um servo de Deus. E para ser feliz. E satisfeito. E um detalhe interessante nessa história, desculpe, é que o fato de Deus criar homem e mulher dentro do Gênesis e a convivência dos dois não implica necessariamente numa convivência de casamento. Que é um detalhe importante hoje, porque boa parte do movimento feminista extremo não quer que a mulher apenas venha sobrepujar, venha encontrar o seu valor pessoal e o seu espaço na sociedade, mas ela venha ser superior, sobrepujar e, de preferência, tira o homem do caminho. Então, a máxima de muitas dessas feministas é: eu não preciso de homem. Pronto. Muito bem. Quando você diz assim, eu não preciso de homem, ou o homem diz, eu não preciso de mulher, isso não tem uma implicação que afeta só o casamento. Perfeito. Afeta várias outras áreas. A sociedade como um todo. Eu estava vendo um dia desses, eu vou assustar um monte de mulher aí agora. Um camarada, é um programa que tem num canal fechado sobre profissões difíceis. E o camarada, ele é especialista em limpar caixas de gordura enormes, cheias de baratas. É um negócio de assustador. E ele entra lá dentro, ele já está acostumado com isso, e ele entra e vai... Então, quando eu estava vendo aquele vídeo, eu disse assim, eu queria ver uma feminista dizendo, nós não precisamos de homens. Entendeu? E fora vários outros aspectos, os trabalhos mais difíceis do mundo, mais perigosos do mundo, de maior risco do mundo. Eu tive um colega meu que ele disse que ele, por pouco, ele perdeu todos os dedos do pé, trabalhando no Canadá. Ele fazia lançamento de cabos de rede, e ele lançava cabo de rede no meio da neve. Então o helicóptero ia levá-lo, descia ele num cesto, porque não tinha lugar de pouso, descia ele e o amigo num cesto, eles desciam o material e eles iam desenrolando cabos de fibra ótica para fechamento de anel. Então eles iam abrindo aqueles cabos e levando eles para o meio de floresta com gelo, com neve que chegava às vezes na altura da cabeça deles. E ele diz que às vezes a água entrava por dentro da bota, ia para dentro da bota, e ele passava o dia pedindo a Deus a oportunidade de ouvir o helicóptero voltar para resgatar eles novamente no final da tarde. Um trabalho angustiante, e uma vez ele teve um problema que perdeu a circulação por causa do frio, e o médico falou assim, por mais 5 ou 10 minutos nós teríamos que amputar os dedos do pé. Então, é um trabalho duro. Alguém está fazendo isso hoje. Não é? Sim. Então, essa história assim, de que a mulher não precisa do homem, o homem não precisa da mulher, precisa ser revista. Sem dúvida. Há uma dependência, ainda que não seja no casamento, mas ela vai ter que ter uma relação positiva. Nós ensinamos nossos filhos, desde que eram pequenos, a ter uma boa relação com o sexo oposto. Que não é uma relação de
de sensualidade, não é uma relação de relacionamento íntimo, nada disso, mas uma relação de amizade, de troca, de Sim. aprendizado. De compreensão de que somos complementares, né? Exato. E de que juntos nós expressamos melhor do que no isolamento a imagem e semelhança de Deus. Você sabe que John Stott escreveu um livro, Desafios Contemporâneos, não sei se você leu esse livro, Sim. que ele fala, ele dedica um capítulo falando sobre essa questão de seres humanos, e ele diz assim, em essência, quando ele fala sobre masculinidade, feminilidade, e ele fala do papel da mulher, ele diz assim, em essência, a gente precisa entender que homens e mulheres, primeiro, são iguais, em valor, em essência, diante de Deus, diante da criação, não existe um maior do que o outro, são absolutamente iguais. Depois ele diz, homem e mulher são diferentes, portanto são complementares, né? A teoria da complementariedade. Eles precisam um do outro porque eles têm características próprias para que eles não sejam únicos. Então a teoria de que a mulher pode sobreviver sem o homem sem a mulher, ela cai por terra quando você percebe essa diferença de Deus ter criado ambos completamente aí com características pessoais que vão ser complementadas. Então ele fala sobre igualdade, complementariedade, depois ele fala sobre hierarquia, que é a questão de quem pode assumir o quê, que é também um fator bastante interessante, e por último ele fala sobre ministério. São os 4 pontos que ele levanta dentro daquele capítulo. E com relação à hierarquia, ele fala um negócio extraordinário, ele diz assim, a mulher é este ser incrível que pode assumir qualquer função sobre a face da terra. A mulher é absolutamente capaz, tanto quanto o homem, em termos de inteligência, de capacidade, ela pode ocupar qualquer espaço. O único lugar em que uma mulher é chamada a se submeter a uma liderança é dentro da família. Por que isso? Por que dentro da família? Eu queria te explorar. Por que você acha que esse é o único lugar onde a mulher é chamada a se submeter? Perfeito. Eu não sei se eu concordo completamente com John Stott, porque eu acho que existe uma outra dimensão, que é a dimensão eclesiástica, na qual isso também acontece. Eu acredito que a liderança no contexto da igreja também é majoritariamente masculina, no que diz respeito à ordenação. Então, eu particularmente entendo isso e acho que não é uma questão, como é que eu diria, unívoca no meio cristão, evangélico. Quando ele fala sobre ministério, ele explica isso também. Então, eu entendo que na família e na igreja são 2 instituições onde Deus desejou fazer isso. Eu creio que isso tem a ver, em parte, quer dizer, tem várias razões que me parecem ser razões subsidiárias. Então, uma delas é essa, que é a questão da proteção. Isso. O ministério pastoral ordenado é um negócio pesado, cara. É duro. Muito pesado. Não é um negócio mole. Paulo descreve o ministério como a alegria ou o privilégio de sofrer por Cristo Jesus. E de ser considerado lixo, escória do mundo. Isso. Né? É uma expressão forte essa. Né? Então, essa questão tem Lembra de Tiago, por exemplo, falando da questão do ensino? A orientação que Tiago dá, fala, não se tornem muitos de vocês mestres. Por quê? Porque vocês serão julgados com maior rigor. O dia que o juízo de Deus vier, ele virá sobre quem ensina com um peso maior do que o que vem. E isso deveria fazer a gente tremer de medo. Nós que assumimos o lugar de mestres do povo de Deus para ensinar. Então me parece que, por exemplo, subsidiariamente, isso tem a ver com essa questão da proteção e etc. Mas eu diria que a razão maior é revelacional. Lembre-se da Trindade. O que acontece na Trindade? O Pai e o Filho, eles são essencialmente idênticos. Mas na obra da redenção, voluntariamente, existe uma relação de hierarquia entre eles. Sim. O Filho se submete voluntariamente ao Pai para expressar a beleza dessa relação que existe no contexto da Trindade. Por que isso acontece no casamento? Por que isso acontece na igreja? Porque todas essas coisas são reflexos da relação que existe no contexto da Trindade. O casamento é isso. Para que existe um casamento? As pessoas precisam se perguntar isso.
E, em geral, veja como é que a gente tem tendência à horizontalização. A gente diz, existe para que a gente se procrie, existe para que a gente encontre a nossa satisfação pessoal, para que o prazer sexual possa ser desfrutado. Nada disso é mentira, completamente. De fato, o casamento é o ambiente onde todas essas coisas existem. Mas nenhuma dessas coisas é a finalidade primordial do casamento. O casamento é um reflexo da maneira como Deus se relaciona com a sua igreja e como ele se relaciona entre si. Por quê que o divórcio é algo que Deus odeia tanto? Já pararam para pensar sobre isso? Por que o divórcio é algo que Deus odeia tanto? Porque é mentir sobre a maneira como Deus se relaciona com a sua igreja. Deus não abandona a sua igreja. Em hipótese nenhuma. Hipótese alguma. Deus Vai até o fim. vai até o final. E quando a gente simplesmente diz, não estou feliz nesse casamento, vou mudar para outro. Não estou feliz, vou mudar para outro. Você está tomando algo que Deus criou para revelar a maneira como Ele é e dizendo a mentira sobre quem Deus é. Por isso que Deus odeia o divórcio. Ele diz, não é assim que eu me relaciono. No contexto da Trindade e no contexto da igreja. Então, eu acho que a gente precisa entender isso, essa dimensão vertical. E eu estava pensando, enquanto o pastor Abraão falava, dessa tendência, ele mencionou o feminismo, né, como um exemplo dessa questão da afirmação individualista da não necessidade dos outros, né? Diz, a mulher não precisa do homem, etc e tal. O feminismo, de fato, é uma evidência disso, ou uma expressão disso. Mas eu fico sempre me perguntando onde é que isso nasceu, né? Onde é que nasceu esse negócio? E eu sempre volto a Gênesis de novo. Agora, não a Gênesis 1 e 2, mas a Gênesis 3. Lembra de qual foi a proposta de Satanás a Adão e Eva em Gênesis capítulo 3? Foi exatamente essa. Eles haviam sido criados para viver na dependência de Deus. Então, Adão e Eva não foram criados para viver de maneira autocentrada. Eles foram criados para viver de maneira teocêntrica. Eles não foram criados para viver de maneira auto-orientada, orientados para si mesmo. Eles foram criados para viver orientados para Deus e para os outros. Eu costumo dizer para os jovens e adolescentes da minha igreja que até a nossa estrutura física aponta para isso. Claro. Qual é a única pessoa que a gente não vê nessa conversa aqui? A gente mesmo. Ou seja, por que a gente não vê a gente mesmo? Simples. Porque a gente não foi criado para dentro. A gente foi criado para fora. Mas eu fico impressionado como os jovens e os adolescentes falam, por exemplo, assim: pastor, eu estou procurando me encontrar. Conheça a si mesmo. Aí eu olho para eles e falo assim: então para. Para. Porque você não foi criado para encontrar você mesmo. Você foi criado para encontrar Deus e os outros. O dia que você encontrar Deus e os outros, você se encontra. Porque você foi criado para isso. Qual foi a primeira vez que o homem ouviu: você não precisa dele? Gênesis 3. Gênesis 3. Quando Satanás disse: Deus disse que se vocês comessem... Não. Ele sabe que se vocês comerem, vocês serão conhecedores do bem e Olha do só, mal. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Como Deus conhece o bem e o mal? Como aquele que estabelece o que é bom e mal. O que Satanás estava, de alguma forma, propondo a Adão e Eva? Estavam dizendo: vocês não vão precisar mais se submeter a Deus. Vocês vão ser o ponto de referência para dizer o que é certo e o que é errado. Vocês vão ser independentes. Cara, isso está no núcleo da queda em pecado. O desejo humano de ser independente, de dizer: eu me basto. Eu me basto. Mas é impressionante, isso afeta todas as áreas, né? A relação profissional, a relação social,
O próprio relacionamento íntimo, hoje você ouve muito dizer isso. Não, eu não preciso. As mulheres dizem, eu não preciso de homem. E homem dizendo, eu não preciso da mulher. Vão se criando mecanismos. Nós falamos com o Lourenço Stélio aqui sobre essa nova geração movimentada pela inteligência artificial, TI e tudo mais e tal. E a criação dos robôs que estão substituindo pessoas agora. Quer dizer, o camarada chega em casa, hoje no Japão já existe, são robôs companheiros. Então você chega em casa, o robô fala o que é suficiente, você começa a falar demais, você programa para mudar o discurso, você imagina. Sua esposa é um robô, você determina o que ela vai falar. Você está muito cheio, não, ela vai só falar coisas positivas. Inclusive mantendo relacionamento íntimo. Quer dizer, esse ponto de independência que sinaliza o distanciamento de Deus. E que, de certa forma, mostra que a proposta de Satanás continua de pé. De pé, mas insuficiente. Claro. Por quê? Porque aí eu tenho que emular alguma coisa com a qual eu possa me relacionar que seja determinada por mim mesmo. Então, E mais interessante ainda, que o camarada sabe que vai virar uma quinquilharia daqui uma semana ou duas. Exato. Porque não vai preencher a alma dele. Isso. Então ele vai encher a casa de quinquilharia e vai continuar mesmo ser insatisfeito, Perfeito. porque não encontrou em Deus, não encontrou isso em aí. Cristo a fonte da sua esperança. A drástica tentativa de viver o seu próprio desejo e ao mesmo tempo lidando com a frustração de sempre que está faltando algo. Isso aí. Você tenta fugir da realidade da sua natureza, mas a sua natureza não consegue sair de você. Isso aí. O evangelho, ele não é, a perspectiva cristã, quando eu falo do evangelho, eu tenho em mente o todo, né, da fé cristã. É importante dizer isso. Geralmente, quando a gente fala de evangelho, a gente fala só da redenção, né? O foco está na redenção. Mas, em geral, quando eu me refiro ao evangelho, eu estou falando da narrativa inteira, de criação, queda e redenção, que é a mensagem da Escritura. O Schaeffer chamava o evangelho o cristianismo de a verdade verdadeira. Era uma redundância, proposital. Para dizer que a narrativa do evangelho não é mais uma entre tantas. É a narrativa que se encaixa perfeitamente com o real. Então, tentar viver a partir de uma narrativa diferente da narrativa da Bíblia, mais cedo ou mais tarde vai nos colocar de frente com a realidade. A realidade vai se impor, de certa forma, à nossa tentativa. E de um jeito bem cruel, né? Tem limite para negar a realidade. Você acha, falando sobre teoria de gênero, há uma relação estreita entre o que a gente está falando aqui e essa, porque é uma ideia relativamente nova, não é? E as pessoas estão apostando todas as fichas nesse novo momento. A galera que chega e fala assim, não, é novo, então vou cair para cima porque vai me satisfazer. E a gente sabe que não vai. Não é? Onde é que está o ponto chave que startou essa teoria na mente da sociedade moderna? Perfeito. Eu costumo dizer que a ideologia de gênero ela é um produto tardio de uma revolução, né? Um produto tardio de uma grande revolução, que os estudiosos costumam chamar de revolução sexual. Tem como grande marco, talvez, a década de 60. Então, quem viveu esse período diz que a década de 60 foi o grande marco, né? Com os festivais de música e etc. Movimento hippie. Movimento hippie, exato. Da revolução sexual. E a ideologia de gênero, que a gente experimenta hoje de maneira mais direta, é uma ideologia que nasce... Aliás, viu, Abraão, há uma discussão grande entre os acadêmicos se existe uma ideologia de gênero, várias propostas de ideologias de gênero. Isso é muito amplo, né? Muito complexa. Mas o ponto ela é uma manifestação tardia dessa revolução sexual que, na minha opinião, ela nasce de uma reversão, que é mais básica e que nem sempre a gente costuma perceber. Há um pastor, um colega
da Igreja Esperança, lá em Belo Horizonte, chamado Guilherme Carvalho, que vocês devem conhecer. Sim. O Guilherme tem trabalhado com um conceito que eu acho que faz todo sentido para explicar a origem de alguns fenômenos, dentre os quais estaria a ideologia de gênero, que é o conceito de revolução afetiva. O Guilherme parece apontar para o fato de que, assim como durante a modernidade a razão ocupou um lugar muito importante na vida humana para determinar o que é e o que não é, no mundo contemporâneo, os afetos, os sentimentos, eles ocupam um lugar fundamental para dizer o que é e o que não é. Nós vivemos em uma realidade sentimentalista, uma sociedade sentimentalista. Que valoriza o sentimento acima do que é necessário. De tudo. Quer dizer, sentiu é legítimo. O que é, ou no que consiste a plenitude de humanidade de um indivíduo no mundo contemporâneo? Dar expressão a todos os seus sentimentos. Exato. E no que consiste a maior frustração que você pode realizar a um indivíduo no mundo contemporâneo? Não permitir que ele dê expressão a todos os seus sentimentos. Mas, ao mesmo tempo, esse sentimento, quando você libera e ele dá vazão, ele se frustra porque esse sentimento não preenche. Perfeito. Agora, por que eu acho que é importante a gente se atentar a isso? Porque aí a gente percebe o que é o grande problema, ao invés de atacar os problemas menores. Às vezes nós cristãos, ficamos muito preocupados com a questão da ideologia de gênero e com a prática da homossexualidade, porque ela agride muito a gente de maneira direta e não percebe que tem um monte de outras coisas que é fruto da mesma coisa. Exatamente. Da mesma coisa. Pode exemplificar pra gente? Posso. O marido que diz, eu vou sair desse casamento porque eu não estou feliz, está trabalhando com a mesma perspectiva e o mesmo pressuposto. Ou o camarada que vai se entregando ao sentimento de desânimo também e justificando o desânimo pessoal através da depressão, por exemplo, e que ele embarcou no mesmo processo. Ou o membro de igreja que sai da igreja porque o pastor falou com ele alguma coisa que ele não gostou. Sabe? O pastor confrontou com um pecado que ele eventualmente estava cometendo, fez isso biblicamente com a mesma seriedade que deve fazer, e ele diz, eu vou sair dessa igreja, por quê? Porque eu não estou me sentindo mais bem aqui. O que impulsiona todas essas coisas? Tem um monte de exemplo. O cara que não para no trabalho mais, né? Não para mais porque ele não se sente bem naquele trabalho, né? Se formou. Exato. No passado, o cara não tinha só de se sentir bem, meu. O cara tinha que levantar dinheiro para a família dele para sustentar e cai para cima. Hoje não. Se eu não me sinto bem, eu abandono. Isso. Então, basicamente, a ideologia de gênero é isso. É um efeito dessa revolução afetiva que leva as pessoas a darem vazão ou expressão aos seus sentimentos quando, eventualmente, elas têm uma atração pelo mesmo sexo. Então entendem que isso é legítimo, que os sentimentos devem determinar a condição biológica. Então, veja, algum tempo atrás, essa questão que a gente chama de disforia de gênero, que é a dificuldade que alguém tem de se perceber como ou de acordo com o seu sexo biológico, isso sempre existiu. Mas no passado havia uma ideia de que quando isso acontece, a dimensão biológica dita as regras sobre a dimensão afetiva. Certo? Ou seja, se você tem um indivíduo experimentando isso, a biologia dele está certa. E onde é que está o problema, então? Na dimensão dos afetos. Então, o que você fazia no passado? Você trabalhava para corrigir o afeto. Essa questão afetiva. Hoje, afetos são ídolos, são deuses. Então, se alguém tem um sentimento diferente em relação à sua biologia, o que ele faz hoje? Ele assume. Ele muda a biologia. Eu vi uma reportagem um dia desses, saiu do camarada que se diz um cachorro. Você viu essa história? Não vi. Ele gasta uma fortuna para poder vestir uma fantasia de cachorro porque ele diz que ele é um cachorro.
Então ele assumiu, ele anda de 4, porque ele assumiu que ele é um cachorro. Pronto. Não, tem tempos atrás, eu não sei se o senhor chegou a ver, uma pessoa no shopping aqui em Salvador, Shopping Barra, e alguém filmando um ser humano caminhando com uma coleira, só que em vez de um cachorro era um ser humano. Né? Aqui Caminhando em de Salvador? 4. Foi, aqui no shopping. Esse é o problema de Isso ser tem a ver guiado com o seu pelos livro? sentimentos. Você escreveu um livro chamado Idolatria do Coração. Né? Qual a sua proposta na narrativa desse livro? Isso tem tudo a ver com o livro, sobretudo quando eu falei aqui da questão da idolatria dos sentimentos, né? A proposta é muito simples. Eu entendo que a idolatria do coração, ou a idolatria, é um pecado muito mal compreendido pelos cristãos nos nossos dias. Uhum. A gente acha que idolatria é um pecado externo, é um pecado relacionado exclusivamente ao culto, é um pecado dos outros, não é um pecado nosso, na tradição cristã, do catolicismo, ou então... Tem a ver com me de outras- prostrar diante de uma imagem somente. Perfeito. É isso aí. Essa é a maneira como a gente entende em geral. E eu entendo que a Bíblia diz que não é bem assim. Idolatria é primariamente um pecado interno, que é um pecado de todas as pessoas. Na verdade, a idolatria é o pecado por excelência. Voltando ao texto de Gênesis 3, vocês serão como Deus. Então, no que consistiu a queda em pecado? Na substituição de Deus por nós mesmos. Ou seja, a partir de agora, eu sou o meu Deus. Então, isso é idolatria. Não é à toa que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Por que esse é o primeiro? É porque o descumprimento de todos os outros depende do descumprimento desse. Quando alguém, por exemplo, rouba uma outra pessoa e descumpre o mandamento não furtarás, é porque ele idolatrou recursos materiais. Quando alguém adultera e descumpre o mandamento não adulterarás, é porque ele substituiu Deus pelo prazer sexual. Então, a idolatria, ao contrário do que as pessoas pensam, não é só mais um pecado. É o pecado. É a subtração de Deus. É isso Já aí. era. Então, o que eu procuro fazer nesse livro? Ajudar as pessoas a entender o que é o pecado da idolatria, primariamente. Existem 3 capítulos aí com essa finalidade, ajudar as pessoas a entender como é que é a idolatria, como é que é a dinâmica da idolatria, como é que ela funciona, quais são os seus efeitos. E eu procuro depois ensinar as pessoas a discernir o pecado da idolatria e combater o pecado da idolatria. Então, como é que eu descubro se eu estou enredado pelo pecado da idolatria? E depois que eu descobri, como é que eu faço para lidar com enfrentar esse pecado? Então, é basicamente isso aí. É um livro que ensina a gente a compreender, diagnosticar e enfrentar esse pecado da idolatria. E você escreveu um outro livro, né? Você educa de acordo com o que você adora. Esse é um livrinho publicado pela editora Fiel. Um livrinho, rapaz, tem ajudado tanta gente no Brasil afora, esse livrinho. Especificamente educadores cristãos. Eu sou muito grato a Deus por essa publicação. Ele é muito pequenininho mesmo, ele tem 60 páginas e um livrinho pequeno, assim, você lê em uma viagenzinha de avião daqui a São Paulo, você lê 2 vezes ou 3. E ele é uma palestra, na verdade, esse livretinho, que tem um único objetivo: mostrar que existe uma relação necessária entre educação e religião. As pessoas acham que essa relação é facultativa. Existe um tipo de educação que é religiosa e existe um tipo de educação que não é religiosa. Esse livretinho procura mostrar que, na verdade, isso é mentira. Toda a educação é religiosa. Em última instância, ela sempre veicula pressupostos de fé. Então, por isso, você educa de acordo com o que Aqui, ó, eu não tenho um livro, adora. mas se você quiser olhar aqui, ó, tá, você educa de acordo com o que adora. É isso aí. E o outro, Idolatria do Coração, né? As pessoas Só encontram uma- esse livro para comprar. Amazon tem? Como é que funciona? Certamente, mas o Você Educa de Acordo com o que Adora é publicado pela editora Fiel. Certo. E o Idolatria do Coração é publicado pela editora Cultura Cristã. Tá bom. Só uma questão, essa questão de idolatria é interessante como Deus, né, vai dirigindo a gente sobre o que tratar, né? E aí no começo do ano, o que a gente vai abordar nos grupos pequenos dos jovens?
E a gente lidando pecado, em resumo, no gabinete a gente fala confrontação de pecado, né? E a gente fica apontando vários pecados, é pornografia, é isso, é aquilo, mas no fundo, a base idolatria. de todo. E aí a gente falou bastante esse semestre sobre isso, e o congresso também aborda essa questão da idolatria, né? Então esse assunto tem fervilhado bastante na juventude também, para mostrar que em essência é a nossa idolatria, achando que o pecado supre aquilo que só Deus pode suprir, né? E no livro, aquele que eu te mencionei, o do Tim Keller também, Deuses Falsos. Livraço. Ele desconstrói toda a figura de Jacó, né? Que a gente achava que é um herói que batalhou pela mulher 14 anos, mas na verdade é puro desejo idólatra. E ele vai desconstruindo como o Jacó procurou em Raquel, em Lia, depois a própria Raquel sacode e fala, me dê filhos, senão eu morro. E aí ele fala, você acha que eu sou Deus? Né? Então ele vai mostrando como no final Jacó se converte quando ele encontra com Deus naquele vale do Jaboque, né? E é assim estranho a validação de Deus por ter feito com que a descendência fosse a partir de Lia e não de Raquel. Eu costumo dizer que um dos grandes benefícios de se entender o pecado da idolatria é a maximização da graça de Deus, a compreensão da extensão da graça de Deus em nosso favor. Eu escrevi esse livro porque esse conceito foi muito importante para mim pessoalmente. Eu costumo dizer que esse não é um assunto que eu conheço só de pensar sobre, mas é um assunto que eu conheço de maneira bem prática. Eu sou filho de pastor presbiteriano, nasci e cresci na igreja, e pela graça de Deus, eu sempre fui preservado ao longo de toda a minha juventude daqueles pecados que a gente chamaria pecados mais grosseiros. Pecados mais grosseiros. Então, eu tive uma vida assim, cristã muito regular ao longo da minha vida toda. As pessoas às vezes perguntam, quando é que você se converteu? Eu falo, não tenho ideia. Eu não sei exatamente quando foi que eu me converti. Algumas pessoas até estranham isso, né? Porque acham que tem que ter um marco e tal. Eu falo, olha, você só sabe o dia que você nasceu porque alguém te contou. Se ninguém tivesse te contado, você nunca saberia quando nasceu. Mas você não precisa saber quando nasceu para saber que está vivo. Certo? Então, eu sei que eu estou vivo, espiritualmente falando. Algum dia eu nasci, mas eu não sei exatamente quando isso aconteceu. Eu tenho também uma dificuldade de dizer. Eu sei um dia que eu fui à frente, mas necessariamente não foi aquele dia que eu fui um dia. Geralmente esse é um processo mais dificultoso de entender claramente para aqueles que nascem em famílias evangélicas, porque não vem de uma história assim, né, tudo mais. É isso aí. Então eu fui essa pessoa, tive essa história, e durante muito tempo, cara, eu confesso a vocês, eu acabei agasalhando assim uma certa visão de superioridade. Em relação orgulho espiritual, em relação a outras pessoas, meus colegas, assim, eu olhava para eles assim na juventude e dizia, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse. Meu Deus. É isso. Exatamente. No coração, muito obrigado. E é sutil isso. Muito. Poucas pessoas conseguem enxergar. Talvez uma das coisas que as pessoas menos conseguem enxergar seja o pecado desse orgulho espiritual, dessa questão de você olhar para o outro. Quando foi que a ficha caiu para mim? Quando eu entendi esse assunto aí. A idolatria do coração. O dia que eu entendi esse negócio, eu falei, cara, tô frito. Tu é tão pecador quanto. Você substitui Deus no seu coração de outras maneiras que você nem imagina. E aí, usando os meios mais sagrados possíveis. Exato. Né? Exato. E aí, isso fez todo sentido para mim. E eu compreendi, assim, o tamanho da graça de Deus, a maximização da graça. E eu acho que isso é muito importante. Agora, deixa eu tentar ligar isso com aquilo que a gente conversou antes, que é a questão da luta que as pessoas, às vezes, têm com respeito à questão da sua sexualidade. Há muito do Brasil, hoje em dia, uma tentativa de estabelecer uma distinção entre o desejo homossexual e a prática homossexual. E algumas pessoas dizem, o primeiro não é pecaminoso, o segundo é. Eu desconfio, é só uma suspeita, não uma acusação, de que essa é uma tentativa de resolver o problema minimizando o pecado.
Eu acho que não é assim que a gente resolve esse problema. A gente resolve maximizando a graça. A graça de Ou seja, Deus. Deus é tão gracioso, que ele recebe mesmo pessoas que têm desejos desordenados. Que são... Porque, afinal de contas, não são apenas pessoas que têm atração por pessoas do mesmo sexo, que têm desejos desordenados. Exato. Todos nós os temos, mas a graça de Deus é suficiente para nos receber, nos perdoar e nos transformar em Cristo Jesus. Felipe, a gente já está com um horário bem avançado aqui, né? Não tem que encerrar. Vocês querem falar? Eu queria fazer um bate-pronto com você rapidinho em algumas coisas aqui. Eu só me lembrei da mensagem do pastor Abraão, quando começou Romanos 1, aí todo mundo com aquela expectativa, vai falar sobre o pior pecado, a homossexualidade. É a idolatria. Trocaram Exato. Trocaram a glória de Deus pelas criaturas, É isso né? mesmo. Então aí, só lembrar disso daí. Felipe, de bate-pronto. STF discutindo descriminalização do aborto. O que você pensa sobre isso? Em linhas gerais. Eu penso que esta é uma linha que uma sociedade jamais deveria cruzar, e que, se ela for cruzada, nós sofreremos efeitos muito danosos para a nossa vida social. E entendo que é inconsistente ser cristão e defender a prática do aborto. Entendo que é necessário que um cristão se posicione contrariamente a essa prática. Descriminalização da maconha. Também tenho muita dificuldade com essa questão e parece que o negócio já está até meio descriminalizado, porque eu ando por São Paulo lá e a coisa está assim não, meio... na verdade eles só estão assinando. Assinando, o que já existe, né? Até porque há um problema grave social em São Paulo que eles não conseguiram resolver. E essa é uma tentativa de resolver a situação. Perfeito. O que se faz com a Cracolândia? Sim. Eu fui visitar um centro de recuperação grande aqui em Salvador essa semana, e ele falou assim, os menores de idade chegam aqui acabados, e a justiça não permite que hajam menores. E eu faço o que com eles? Eu jogo para fora? O que eu faço? É o que acontece na Cracolândia. Você leva para onde a Cracolândia? Exato. Então, eu entendo que a maconha tem sido porta de entrada para o mundo das drogas para muitas pessoas, que há toda uma onda uma estrutura de criminalidade necessária para manter o vício de muita gente nesse particular, e que a descriminalização seria muito prejudicial também para a nossa sociedade. Ok. Sistema de educação. Os cristãos sofrem muito com a questão da influência da escola sobre os filhos, do que a gente está falando já. Sim. O que você pensa sobre as escolas confessionais? Acho que elas são excelentes instrumentos da igreja no cumprimento da sua missão, tanto no que diz respeito à promoção de uma visão cristã de mundo entre as pessoas que não conhecem a fé e o evangelho, quanto no sentido de ajudar os pais a preparar os seus filhos para a vida no mundo de acordo com uma visão cristã. Estou muito envolvido com o movimento de escolas cristãs no Brasil. Sim. E especialmente com uma associação que eu quero recomendar às pessoas a conhecer, que é a ACSI, a Sim. Associação Internacional de Escolas Cristãs, da qual eu tenho o privilégio de fazer parte do conselho hoje em dia. Quero conversar contigo depois sobre isso. Homeschooling. Você citou isso na sua palestra, né? Sim, eu entendo que o homeschooling é uma alternativa legítima de ensino, viável para muitos pais que eventualmente não tenham condições de ter os seus filhos em escolas confessionais, escolas cristãs. Mas eu não acredito, como algumas pessoas às vezes parecem defender, que seja a única maneira legítima de fazer educação cristã. Mas eu acredito que os pais que desejam devem ter liberdade para fazê-lo. Um conselho para os rapazes. Rapaziada aí, solteira. Seja homem. Seja homem. Ou seja, procure assumir a responsabilidade que Deus te deu de expressar os atributos que estão mais relacionados a essa questão da masculinidade, que são os atributos de Deus como Senhor, como Rei, como governador.
tendo como exemplo final a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, liderança e governo sacrificiais. E há um conselho para as moças? Meu conselho para as moças é: não se permitam levar pelo discurso da autonomia tão presente nos movimentos que às vezes querem capturar o coração de vocês. Obviamente, tomem muito cuidado com homens que eventualmente se tornam abusadores e não exercem a sua liderança e não expressam a sua masculinidade de acordo com a imagem de Cristo Jesus, mas não tenham medo de serem amados ou amadas por homens que eventualmente as liderem como Cristo lidera e ama a sua igreja. Muito bom, muito bom. A gente queria reforçar, né, o arroba do seu Instagram, né, que é @Felipe Fontes. Você pode seguir... Felipe C. Fontes. Felipe C. Fontes. Tinha um pedestalzinho aqui no meio. Felipe C. Fontes, você pode segui-lo lá para mais conteúdos, informações. Prazer enorme recebê-lo aqui. Acho que serve como um grande banquete espiritual de orientação para uma juventude que anda querendo se perder ou já perdida, mas também para aqueles que se encontram no lugar de educar, né, e de ensinar. O trabalho precisa começar. Para a juventude que tá fazendo um bom trabalho também. A gente tem uma galera aqui muito boa, né? Verdade. Pessoal assim bem comprometido mesmo, que tá fazendo valer a sua fé, que não tem medo de enfrentar esses desafios todos aqui colocados na mesa. Então, para aqueles que já estão nesse caminho, que esse tempo aqui sirva como um reforço para que eles continuem firmes no seu caminho, no seu propósito. Obrigado. Né? Minha palavra de gratidão. Eu tenho sido muito bem recebido aqui entre vocês e essa mesa aqui foi um deleite para mim. Espero que tenhamos outras oportunidades para fazer isso. Tá bom. Para você que nos acompanha, sempre vale aquele incentivo, né? Você conhece alguém que poderia entrar em contato com esse conteúdo? Claro que além de você pode compartilhar esse link. A gente deixa aqui o nosso abraço. Nos encontramos no nosso próximo episódio do PodQuestion e a gente conta com a sua presença, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Vamos dar um tchauzinho ali na geral. Deus abençoe. Fique esperto, gente. hein? Obrigado, até a próxima. Felipe. Deus te abençoe. Obrigado, viu, cara? Valeu, Muito bom ter você aqui com a gente hoje, viu? Um abraço, queridos.